Você que continua comigo, olha, um caso aqui, Percival, que se for o que está se especulando é algo grave. Qual o nome da nossa entrevistada, Mariana Ferreira? Gleice Martins. É o seguinte, esse rapaz que você está vendo é o Matheus Felipe Martins, de 22 anos. Está desaparecido há 3 dias. Por que tenho a impressão ser o caso de gente desaparecida mais grave no programa de hoje? Vou explicar para vocês. A informação é que ele estava num bar, de repente homens suspeitos passam no local, imediatamente, Percival, eles chamam o Matheus para conversar. Pelas testemunhas, o Matheus foi até esse carro e aí desapareceu. Eu vou conversar com a Gleice, é a irmã dele, não é isso? Você é o que do Matheus, Gleice? Que ninguém me fala nem filho, então me diga. Obrigado por conversar comigo. Lhe pergunto uma coisa. Se seu irmão saiu de onde estava para ir até um local, né, até esse carro, ele conhecia quem estava dentro do carro, não? Não, na realidade não. Então ele foi de curioso, como se fosse gentil. Não, a pessoa chegou e grudou na blusa dele para carregar até o carro. Ah, então ele foi arrastado até esse carro. Não é que chamou e ele foi até o carro conversar. Ele foi obrigado a ir até o carro. Foi obrigado aí. E essa pessoa estava armada, Gleice? Estava. Na realidade, ele estava com mais 2 amigos no bar. E essa pessoa já chegou arrastando ele pelo casaco. Os amigos tentaram interceder, tentando entender o que é que estava acontecendo. Eles só falaram que o Matheus tinha mexido com a filha de alguém e que essa tal pessoa estava dentro do carro que estava parada. E aí os amigos falaram, não, então tá bom, então vamos lá, porque ele não tem nada com isso. E aí eles saíram do bar e foram em direção ao carro. Olha, Gleice, se tudo não for um mal-entendido, resolvido ali no local mesmo, você sabe o tamanho da gravidade do caso do seu irmão, né? Sei, por isso que a gente está aqui pedindo ajuda, né? O que você acha que aconteceu com o Matheus? Menino no lugar errado e na hora errada. Você acha que ele foi confundido com alguém? Acho. Mas se ele fosse confundido, ele teria tido como dar a versão dele, não? Ou você acha que nessa hora ninguém quer ouvir versão de ninguém? Eu acho que nessa hora ninguém quer ouvir versão de ninguém. A nossa repórter foi fazer reportagem com vocês sobre o desaparecimento do seu querido irmão, né? Foi, ela esteve lá em casa hoje de manhã. Foi a Capitão Nascimento, não é isso? Isso. Vamos assistir atentamente, então, a reportagem que conta passo a passo do sumiço do Matheus. 3 dias de sumiço. A chance é grande que a gente consiga resolver, né? Se fosse um desaparecimento de mais tempo, fica complicado. Mas 3 dias é recente. Vamos ver. Gleice sabe que tem poucas horas para tentar salvar o irmão. Vocês pegaram a pessoa errada. A gente tá desesperado. Devolve ele pra gente. Pelo amor de Deus. Matheus, de 20 anos, foi sequestrado na frente deste bar, na zona sul de São Paulo. Acontecer do jeito que aconteceu é engano. O chinelo ficou para trás. De cara limpa e armados, os sequestradores levaram o jovem na frente dos amigos dele. E apontaram a arma para os amigos que estavam juntos, mandaram eles correrem e desde então a gente não tem mais notícia nenhuma. O motivo do sequestro assustou a todos. Os homens acusavam Matheus de ter se envolvido com a filha de um deles. Mas assim, não teve muito alarde, não teve briga, não teve discussão, né? Eles só chegaram, pegaram na blusa dele e falaram que queria falar com ele porque ele tinha mexido com a filha de alguém. Aí os amigos que estavam próximos falaram, não, você está confundindo, não é o perfil... Ah, então vamos lá que a minha filha está dentro do carro. Como se fosse uma isca para que eles saíssem do meio do pessoal, porque a avenida realmente estava muito movimentada. Matheus tem namorada e, segundo Gleice, não tem esse perfil. Não fazia sentido. O menino acabou de chegar em São Paulo, não era envolvido com nada de errado, né? É um menino, pelo contrário, super do bem, família.
quase nem conversava direito, assim, um menino tímido, sabe? Com quem ele não conhecia. O caso aconteceu na calçada deste bar. O local fica bem em frente à casa que Matheus mora com a irmã. O Matheus é um menino que respeita todo mundo. O Matheus não é envolvido com nada, entendeu? O Matheus foi pego por engano. Matheus não tem passagens pela polícia. Ele é natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, e está em São Paulo há 3 meses. Gleice queria já há algum tempo que o irmão viesse morar com ela. E você falou que ele não queria muito vir para cá, né? Ele estava meio pensativo. É, porque a minha mãe, ela tem uma saúde hoje muito debilitada. Ela toma remédio controlado e apesar da gente morar muito próximo das minhas tias, enfim, sempre foi ele e ela. Então ele sempre ficou muito receoso de vir para cá e deixar minha mãe lá. E a gente acabou chegando num consenso que minha mãe ia e vinha de tempos em tempos. Então ela vinha, passava 1 mês, 2 aqui com a gente, voltava, ficava mais 1 mês lá, porque eu também tenho a minha avó e a minha mãe sempre que leva ela ao médico, enfim. E com o tempo ele até se acostumou. Mesmo com a preocupação que o Matheus tinha com a saúde da mãe, a Gleice fez de tudo para convencê-lo a ficar aqui em São Paulo, morando com ela. Foi aí que há cerca de 3 meses ela acabou convencendo o irmão. O Matheus veio para cá. A Gleice adaptou esse quarto aqui para ele ficar dormindo durante o tempo em que ficasse com ela aqui em São Paulo. Lembrando que ele não tinha uma data para ir embora. Ao contrário disso, o Matheus pretendia crescer profissionalmente aqui. Tanto que em cima da cama a gente consegue perceber que tem aqui os currículos que ele fez, ó. São várias folhas, porque ele estava sempre entregando nas empresas, condomínios, porque o Matheus se especializou em porteiro, ó, portaria. Tá até aqui a credencial dele, ele fez o curso, tem a credencial, a carteira dele, que ficou para trás, já que o Matheus apenas atravessou a rua para se divertir com os amigos, então ele não costumava levar a carteira. E aqui, ó, mais um certificado de treinamento que ele fez também. Tudo em relação à portaria, controlador de acesso, enfim. Era para isso que o Matheus estava estudando, fazendo os cursos para conseguir um emprego, conseguir algo fixo e aí sim ficar aqui em São Paulo ajudando a irmã, talvez até mesmo mandando dinheiro para a mãe em Juiz de Fora. Era isso que o Matheus queria. Aqui no quarto dele ele deixava também tudo da mesma forma, tudo muito bem organizado, as roupas dele aqui dentro do guarda-roupa, tudo guardado do jeito que ele saiu naquele dia, ó. Também perfume, creme, ele deixou tudo organizado. Ele pretendia voltar para casa, aliás, ele quase não saía aqui do quarto. A irmã, a Gleice, até às vezes brincava com ele. Pedia para ele sair um pouco, para descer, para conversar, se divertir um pouquinho com a família. Mas não, Matheus gostava de ficar aqui, sempre foi muito caseiro e não queria sair tanto, porque estava focado em procurar um emprego. Ele estava super empolgado em arrumar um emprego, queria tirar a habilitação dele e estava correndo atrás. Então, assim, no início ele não queria vir porque é cidade grande, não conhecia ninguém. Passou o primeiro mês bem para baixo, porque não saía na rua, não tinha amigos, não tinha com quem conversar. Mas depois ele acabou se adaptando e ele tinha foco do que ele queria, né? Durante o tempo em que ficou na casa da irmã, Matheus fez amizade com 2 jovens conhecidos da família. E foi justamente com esses amigos e o ex-cunhado, que prefere não mostrar o rosto, que Matheus estava naquela noite. Na sexta-feira, por volta das 8 horas da noite, a Gleice voltou do trabalho e chegou em casa. Ela passou com o carro lá na rua e o Matheus, que já estava no bar ao lado dos amigos, viu que ela estava chegando. Ele atravessou a rua, veio para casa e aqui dentro encontrou com a irmã. De acordo com a Gleice, ela e o Matheus sentaram aqui no sofá. Conversaram, ela falou do trabalho. Ele disse que tinha saído há pouco tempo para encontrar os amigos ali no bar, no outro lado da rua. Então, ela já sabia, ela conhece esses amigos dele. São cerca de 3 meses que ele está em São Paulo, então ele só fez essas 2 amizades. São meninos que conhecem o pessoal aqui do condomínio, a família mora aqui também, então ela sempre confiou
e o Matheus a mesma coisa. O Matheus até perguntou para a Gleice se ela havia comprado já a bateria do celular. Por quê? A bateria do celular dele havia estragado, então ela ficou responsável por comprar uma nova bateria. A Gleice comprou. Ela pegou a bateria na mesma hora ali e entregou para o Matheus. Ele abriu o celular, tentou encaixar a bateria, viu que não coube, a bateria era muito grande. Então ela disse que compraria depois, que depois eles resolveriam isso e estaria tudo certo. Foi aí que o Matheus pediu o celular dela emprestado para que ele ligasse para a namorada. Ele queria conversar com ela, dizer que estava tudo bem e que ainda estava sem o celular. Foi aqui mesmo, sentado no sofá, que ele fez essa ligação, ligou para a Jô, disse que ele estava bem, que estava do outro lado da rua com os amigos, mas que voltaria cedo para casa e que no dia seguinte os dois iriam se encontrar. Ele desligou o telefone, se despediu da Gleice, disse que daqui a pouquinho voltaria para casa. Foi aí que o Matheus passou aqui por esta porta e voltou para o bar. Gleice ficou tranquila em casa, esperando o irmão chegar. O ex-namorado de Gleice também apareceu no mesmo bar. Por volta de 15 para as 10 eu passei aqui na frente, eu abasteci o carro aqui no posto aqui embaixo e avistei o Matheus com os dois colegas dele, né? Parei o carro, cumprimentei eles e chamei ele para ir no posto comigo. Ele falou, não, eu tô aqui com o pessoal aqui, abastece lá e vem aqui, né? Fui lá, abasteci o carro, voltei, estacionei o carro, desci, dei um abraço nele, cumprimentei ele, cumprimentei os dois colegas dele. E foi quando eu entrei dentro da tabacaria e fui pegar uma dose de uísque para me tomar. O Matheus ficou aqui na frente deste bar, ao lado dos dois amigos. De acordo com os amigos, eles estavam o tempo todo aqui na calçada. Naquele horário, a avenida estava muito movimentada, então várias pessoas do lado de dentro e também aqui do outro lado da rua, onde há um bar. Tocava samba naquela hora. Então, a movimentação era muito grande. Ninguém imaginava que isso poderia acontecer. O Matheus estava aqui conversando com os dois amigos quando o ex-cunhado dele também chegou e ficou aqui conversando com eles. Parecia tudo tranquilo. O Matheus pretendia ficar mais algumas horas, depois iria atravessar a rua e ir até a casa, bem ali do outro lado. Em poucos passos, ele já estaria de volta para casa. Foi quando, por volta das 10 horas da noite, com a avenida muito movimentada, dois homens apareceram. Eles vieram aqui dessa direção e vieram caminhando sentido ao bar. O Matheus estava bem aqui na frente, com os amigos, despreocupado. Quando esses dois homens chegaram aqui, de acordo com as testemunhas, eles foram direto no Matheus, seguraram ele pelo braço e disseram que ele teria que acompanhá-los até o carro. O Matheus ficou sem entender o que estava acontecendo. Perguntou do que se tratava, os amigos também. Eles até achavam que aqueles dois homens eram amigos do Matheus, porque eles chegaram pegando no braço dele, mas discretos. Eles não gritaram, não xingaram, pareciam amigos. Foi quando o Matheus percebeu que a situação estava muito estranha. Eles novamente puxaram pelo braço e disseram que o Matheus teria que ir até o carro. Quando o Matheus questionou o que estava acontecendo, eles não responderam, os amigos continuaram perguntando. E nisso eles caminhando aqui, ó, levando o Matheus pelo braço e os dois amigos e também o cunhado do Matheus junto. Foi aí que eles perguntaram o que estava acontecendo. Um dos homens se virou e disse para o ex-cunhado do Matheus que o Matheus havia mexido com a filha de um homem que mora aqui na região. E por isso, eles queriam conversar com o Matheus. O Matheus não queria ir. A todo momento ele tentava voltar. Foi aí que esses homens disseram para o Matheus que a menina da qual ele teria mexido, supostamente mexido, estaria dentro do carro e queria conversar com ele. Então eles caminharam. O carro era um carro branco, modelo Sandero. Parado aqui, eles disseram que a menina estava dentro do carro, só que quando o Matheus se aproximou, as portas já estavam abertas, tanto desse lado quanto do outro lado. Os amigos viram que não tinha nenhuma menina dentro do carro. Somente esses dois homens, um já estava no volante e não tinha nenhuma menina. Foi aí que os amigos tentaram defender. Não vai levar o Matheus, tentaram segurar o Matheus. Foi nessa hora que uma moto se aproximou. A moto que veio dessa direção parou bem aqui. Os dois ocupantes da moto desceram, de acordo com os amigos, eles estavam armados. Na mesma hora, eles apontaram as armas para os três amigos do Matheus, o cunhado também. Eles ficaram com tanto medo que acabaram recuando.
O cunhado diz que foi agredido nessa hora. Foi aí que o Matheus foi jogado dentro do carro. Eles fecharam a porta rapidamente, seguiram naquela direção em alta velocidade, tanto o carro branco quanto a moto. O ex-cunhado viu tudo. Conforme o pessoal saiu puxando ele, a gente também no meio daquela confusão tentando apartar para entender o que estava acontecendo. Foi onde o pessoal já chegou já tirando as armas, né? Apontou para o peito dele. Aí um pegou e falou assim: nossa conversa não é com vocês, nossa conversa é com ele. Mas o que está acontecendo? Aí um deles pegou e falou assim: ele mexeu com a filha de um rapaz aqui para baixo aqui. Eu falei assim: não, mas pera aí, vamos conversar para saber realmente o que está acontecendo, para a gente tentar resumir aqui, tentar resolver aqui da melhor forma possível. Aí foi onde um colocou a pistola na minha cabeça, me deu uma gravata por trás, me derrubou no chão, foi onde já colocaram ele dentro do carro e saíram. Gleice estava dormindo quando foi avisada pelo ex. Moradores e pessoas que curtiam a noite ali na região se uniram para tentar encontrar Matheus. Fizemos buscas no bairro para ver se a gente localizava algum carro, né? Nós passamos, na realidade, a madrugada inteira em busca de alguma coisa. Eram 4 horas da manhã, eu estava no Saboia para ver se alguém tinha dado entrada, porque ele estava sem documento. Como ele estava na porta de casa, o RG dele estava dentro de casa. Então eu fui no Saboia para ver se podia ser que tinham pego uma pessoa enganada, né? Pegaram meu irmão enganado e soltaram em algum lugar, né? Enfim. E desde então a gente não tem notícias. Nenhuma informação, ninguém fala nada? Ninguém fala nada. Sem respostas, Gleice foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. As principais testemunhas já estão aqui na delegacia. São os 2 amigos que, desde o início, estavam lá, naquele bar, ao lado do Matheus. Os amigos estão com muito medo. Eles não sabem quem realmente está por trás dessa história. Mas eles contaram aqui na delegacia que conseguem, sim, reconhecer os homens que levaram o Matheus. Até porque eles ficaram por alguns minutos ali discutindo. Todos os homens estavam de cara limpa, ninguém usava capuz, ninguém se preocupou em esconder o rosto, muito menos em esconder a arma que estava usando naquela noite. A polícia deve começar as buscas e também procurar imagens de câmeras de segurança ali da região para tentar identificar a placa do carro e também o modelo da moto que estava acompanhando o carro na noite em que Matheus foi sequestrado. A irmã de Matheus também foi ouvida na delegacia. Ela passou todos os detalhes da vida do Matheus para a polícia e disse que acredita sim que ele foi pego por engano, que Matheus não era o alvo certo. A polícia deve fazer buscas ali pela região. Desde o dia em que ele foi sequestrado, nem sequer uma notícia sobre o paradeiro dele surgiu para a família. Por isso, Gleice está com muito medo. O delegado não descarta nenhuma possibilidade, principalmente a de Matheus ter sido sequestrado por engano. O que você acha que aconteceu? Eu acho que o meu irmão era a pessoa errada, no momento errado, no lugar errado. Porque não teria por que ele ter mexido com ninguém, ele estava namorando, ele está namorando e não tem motivo para eles terem pego ele, né? A única coisa que a gente tem no coração é isso, que ele estava no lugar errado, na hora errada. O ex-cunhado lembra de algumas características dos sequestradores. Olha, um deles é um moreno, magro, cabelo já um pouco grisalho, uma fala bem grossa. Tinha mais um branco, gordo, mais ou menos um pouco mais alto do que eu, com a fala um pouco fanha. Mas o pessoal tava de jaqueta, já veio armado, já veio para pegar uma pessoa, mas pegaram a pessoa errada. Os outros 2 amigos de Matheus preferiram não falar. Estão com medo. Você preferiu não mostrar seu rosto, não se identificar, por quê? Represálias. Porque o local aqui que a gente mora aqui é um bairro até um pouco perigoso, né? Mas a gente está aqui para tentar ajudar da melhor forma possível. Mas dá medo? Vocês não Sim. sabem quem está por trás? Não sabemos.
Por isso que dá medo, assim, de Muito, mostrar o rosto? Muito. A avó de Matheus, que mora em Juiz de Fora, faz um apelo. Eu queria que quem pegou ele, levou para por aí, não sei aonde, por favor, me entrega meu neto que eu quero ver ele. A namorada de Matheus não consegue acreditar. Para ela, Matheus foi confundido. E se estivesse bem, já teria entrado em contato. Por ele ser novo aqui, não mora há muito tempo, ele sempre ficava em casa. Todo momento para onde ele ia, ele me ligava. Falava, ó, tô indo aqui, ele ia comprar pão, ele me avisava. Falava, amor, já cheguei. Ia comprar algo, tô aqui. Sempre falava onde ele estava, tô aqui na frente, tô entrando. Não tem explicação para isso, não tem. Você acha que ele foi confundido? Nós temos certeza que sim, porque não tem outra explicação. Segundo Gleice, Matheus nunca reclamou de ameaças. Sempre foi muito tranquilo e achava que estava seguro ali, bem perto de casa. Ele sempre foi muito família, muito grudado com a gente. Quando a gente tá junto, ou sai todo mundo ou não sai ninguém. Então, gostava de ficar no meio da família, de churrasco com a família. Sempre foi um menino muito do bem. O medo da família só aumenta. A mãe, que tinha Matheus sempre por perto para ajudá-la, já que tem problemas de saúde, agora implora por notícias. Estou pedindo, pelo amor de Deus, entrega meu filho. Entrega meu filho, eu quero meu filho de volta. Minha mãe tá à base de remédio. A gente não sabe mais onde procurar. A única coisa que eu peço é que devolvam ele, que deem uma notícia, que alguém dê alguma pista de onde ele tá. Gleice, minha amiga, vocês não estão mais sozinhas nessa busca, tá bom, minha irmã? Obrigada. A gente vai voltar amanhã no caso. Seja a notícia que você espera ou seja a notícia que a gente mais teme, nós vamos até o fim de mãos dadas, tá bom? Obrigada. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro do Matheus, procure imediatamente a polícia de São Paulo, né? Pior que a dor da verdade do que aconteceu é essa dor da angústia, né? Dia após dia vai doendo cada vez mais.